Olá, pessoal. Bem-vindos para mais uma aula, certo? A nossa sexta aula, que é basicamente política e Estado, certo? Vamos lá. De antemão, já digo que qualquer dúvida que vocês venham a ter, podem entrar em contato comigo que eu vou tentar saná-las. Então, a gente vê que a política é uma ciência política que vai estar ajudando para que a gente entenda como é que funciona a questão do governo, das leis, dos partidos e tudo aquilo que ele vai estar influenciando, que está, queira que não, na nossa sociedade. E a gente acaba, queira que não notando o quão presente a política está. Um exemplo mesmo foi o que aconteceu no trabalho, que na quarta-feira a gente acabou discutindo a importância do voto de 2022, né? Com quem seria o melhor partido para a gente eleger em 2022? O melhor presidente seria votar em Bolsonaro? Seria votar em Lula? E acaba sendo muito comum disso acontecer em rodas de conversa, por exemplo. Só que aí a gente tem que pensar o quê? Sempre é bom debater política. Muitas pessoas acabam comentando, política, futebol e religião não se discute. Mas é de extrema importância discutir. Tanto pelo fato de que a gente vai estar pensando em quem melhor para nos representar. A gente sempre tem que ter essa atitude democrática. Além do que, o, o político que a gente vai eleger vai estar nos representando, vai estar trabalhando para a gente. Então a gente tem que ver qual destes políticos vão estar melhor trazendo resultados para a sociedade. Então a gente tem que pensar num bem coletivo. E isso seria de extrema importância. E a questão da política acaba sendo muito comum na sociedade, como eu comentei, e principalmente nas sociedades que são democráticas. Então, o que seria a política, né? Bem, a política ela vai estar englobando aspectos que estão relacionados à sociedade em si, como eu já estava comentando, porque é um conjunto de práticas e de ideias que envolve as relações de poder, e para cada qual vai se ter um poder diferente. Então, a política está envolvida tanto no Estado, do qual a gente chama de governo, e também no nosso dia a dia. Um exemplo mesmo de uma ação do Estado seria feita pelos nossos governantes seria justamente a implementação de algum serviço no SUS. Então, essa ação que o Estado toma é uma ação política, certo? Por exemplo, a construção de uma ponte também, ou a demarcação de alguma terra indígena, essas são políticas que são feitas que podem ter três níveis diferentes, que é o nível municipal, o nível estadual e o nível federal. Então, a política, queira que não, ela está totalmente envolvida no nosso cotidiano. Até mesmo com questão de coisas pequenas mesmo, por exemplo, furar uma fila é um ato político. Por quê? Porque eu vou estar infringindo o direito de outra pessoa. Ela está na fila há mais tempo que eu, ela está lá esperando, eu vou lá e cometo esse desrespeito, de certa forma, é um desrespeito com a pessoa. Queira que não, a política está envolvida com as leis, a gente não pode esquecer disso. Então, né, quem é que constrói a política? Gente, quem constrói a política, na prática, a política é o cidadão. Como aqui eu bem citei a questão dos pequenos atos políticos. Como, por exemplo, o caminhão de lixo, né? Ele não está passando na minha rua. Então, com os direitos que eu tenho, eu vou entrar em contato, me junto com alguns vizinhos, para tentar fazer com que esse caminhão de lixo venha passar na minha rua e fazer a coleta seletiva. Então, isso já seria um ato político. Isso aí é a sociedade, mesmo que com atos pequenos, fazendo a sua parte política, porque somos nós, sociedade, população, que vai estar fazendo a política em si. Como eu bem citei a questão de furar fila, ou se não, quando a gente vai para as urnas, escolher o político com quem a gente quer que sejam representados. Então, são atos, desde atos pequenos, como atos grandes que constroem a política. Então, toda a sociedade em conjunto está fazendo política. Não é, a gente acha que é só quem a gente elegeu para nos representar que faz política. Não, porque a política não está relacionada somente a leis e àquela burocracia toda.
Então, atos políticos são decisões cotidianas que afetam a vida do cidadão e a dos outros membros da sociedade, que estão relacionados ao direito e deveres que temos como cidadãos. Assim, a política costuma refletir as ações políticas de seus cidadãos. Então, por exemplo, aqui, quando elegemos esses representantes, ao qual chamamos de político, a gente espera que ele cumpra as políticas públicas que eles tanto prometem, mas também que eles atendam aos interesses do povo, porque a gente sempre tem que pensar, como eu comentei, num bem coletivo. Então, eles têm que basicamente investir em saúde, educação, segurança, na cultura. Então, eles, quando chegam ao, ao poder, têm que dar o atendimento e atender às políticas públicas que estão de maior necessidade do povo. Então, o Estado arrecada dinheiro da população, que são os impostos que a gente paga, certo? Que, em teoria, esses impostos eles deveriam ser revertidos aos benefícios da sociedade, da população. Que, por exemplo, a gente vai reverter esses impostos com programas no SUS, uma educação de qualidade, que no caso é as escolas públicas, é a construção de uma ponte, são implementações de transporte, dos transportes públicos. Então, são muitas coisas, certo? Que a gente pode estar revertendo isso. Só que a gente sabe que isso é tudo na teoria. Na prática, acaba sendo um pouco diferente. E varia, logicamente, de cada cidade para cidade, de estado para estado. E quando o Estado ele não cumpre o básico, o mínimo, de uma maneira eficiente, temos o direito de reclamar e de exigir que esses recursos sejam melhor administrados. Então, isso já é um ato político que a gente pode estar fazendo também. E a gente, assim, pode, de várias formas, reclamar e exigir os nossos direitos. Só que a gente acaba, às vezes, relevando pequenos atos de corrupção. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente normalmente acaba considerando corrupção um grande desvio da verba, mas são atos cotidianos também que causam algum tipo de corrupção que a gente tem que combater. Por exemplo, furar fila. Eu estou meio que cometendo um ato de corrupção. E a gente jogar lixo na rua. Então, a gente tem que se policiar para não apenas levar a apenas corrupção, a grande quantidade de dinheiro que deveriam ser para o povo, então estão desviando para um bem individual. Isso não é apenas somente isso, um ato de corrupção. Um exemplo aqui também, ó, que é avançar o sinal vermelho, recusar, a gente não pode avançar no sinal vermelho, a gente também não pode aceitar suborno, isso aí é um ato de corrupção também, que é o mais conhecido. A gente tem que respeitar as filas de banco, denunciar atos de injustiça social, que justamente são pequenas coisas que estão fazendo a diferença e a gente cria exemplos, porque se a gente não tratar do problema quando ele é pequeno, quando está na raiz, se torna algo grande e cria um ciclo vicioso, porque, por exemplo, se eu cometo algo parecido, por exemplo, furar fila na frente de uma criança, ela pode achar que aquilo é correto e diante da situação, do exemplo, por exemplo, da mãe, do pai, continuar a fazer isso, criando um ciclo vicioso, porque eu ensinei a ela que aquilo era o certo, e ela ensina a filha dela, e assim consequentemente. Então, são atos pequenos que nós podemos evitar. Então, eu trago aqui essa imagem. Por exemplo, Maria joga o papel de bala no chão. É pequeno, não faz diferença. Mas, logicamente, que vai fazer diferença. Por quê? Primeiramente, que a gente está poluindo o meio ambiente. E segundo, que é um problema de poluição visual. Também é um tipo de poluição ao meio ambiente. Chico, estaciona em vagas de preferencial. É rapidinho. Mas a gente tem que pensar. E se realmente um deficiente estiver precisando, chegar num local, precisar de uma vaga e não ter seu espaço, ou até mesmo quando a gente senta numa vaga preferencial nos assentos de transporte público. João fura a fila da balada, ninguém vê. Tonho desvia dinheiro público para sua conta na Suíça. É só um pouquinho. A gente acaba
tendo uma noção de que são tamanhos diferentes de corrupção. É grave apenas o último. Não, gente. É grave todo tipo. Todo tipo tá errado. Não é porque a gente vai medir num grau de quem vai estar ferindo mais, que é o que é o mais importante que a gente tem que tratar. De toda forma, eu vou estar aqui em cada parte dessa pessoa, ela vai estar ferindo alguém de certa forma, não ferindo fisicamente, mas também vai estar infringindo o direito de outra pessoa. E João aqui, que furou a fila na balada, ele está infringindo o direito de alguém que está na fila há muito tempo. Tá entendendo onde eu quero chegar? Então, cada pessoa aqui tá errada, cada pessoa aqui é corrupta. O interessante é que a gente sempre venha tratar de forma igual, porque a gente não vai determinar apenas que Tonho tá errado só porque ele roubou dinheiro público, que é dinheiro de muita gente. Não. Cada um, de certa forma, tá contribuindo para a corrupção. Então, a gente agora traz a noção do poder, né? Porque, de acordo com o cientista político Norbert Bobbio, ele diz que a definição de poder é a capacidade ou a possibilidade de agir e produzir efeitos. Tanto pode ser referida a indivíduos e a grupos humanos com objetivo, com, como a objetivos ou a fenômenos naturais. Então, a gente tem o poder, vamos supor, numa empresa. A gente tem a empresa e essa empresa ela tem o chefe, logicamente, então o chefe é a pessoa de mais poder. Mas a gente tem o Estado, por exemplo, que diante da gente, numa noção assim, numa escala, o Estado ele tem um poder maior. Então temos também que o poder social está presente no nosso cotidiano, nas relações da sociedade, do Estado e das pessoas. E Michel Foucault, ele analisa na obra dele crimofísica do poder, essa noção de poder, né? E ele traz justamente que o poder ele acontece na sociedade a partir das relações entre as pessoas. E isso acaba sendo um pouco óbvio, porque até mesmo na nossa família. Numa família nuclear brasileira, quem seria que teria mais poder? Seria o homem da casa. Mas temos uma noção também, essa família tradicional brasileira, que é a família nuclear, um pouco do machismo, porque exatamente o homem tem que ser o centro de maior poder, tá entendendo? Então, numa relação de família em si, dependendo, a gente tem as relações de poder. Logicamente que os pais têm mais poder sobre os filhos, pois os mesmos são muitas vezes de menor, ou se não, estão às custas dos pais, e os pais com maior experiência compreendem melhor a situação e sabem melhor administrar a situação, tendo mais poder dentro da casa. Ou às vezes, quando, por exemplo, pode ser também quatro amigos vão morar juntos. Normalmente, talvez quem tenha mais o poder e a influência seja a pessoa que recebe mais, ou se não, a pessoa de mais autoridade que se impõe mais. Então, a relação de poder ela vai variar bastante. Às vezes acaba diferenciando por questões econômicas, por questões sexuais, e para cada situação tem uma relação de poder diferente. E essas relações elas produzem entre os indivíduos pequenos centros de poder e de dominação de uma pessoa como as outras. Essas relações se espalham por todos os membros da sociedade, como é a questão, como eu comentei com vocês, de quatro amigos dentro da casa, que o que mais tem poder, por exemplo, ser o que mais recebe, porque paga a maioria das contas, então ele tem o poder de influenciar os três e tem o poder também de melhor escolher as ações que a casa vai sofrer, ou de como as coisas vão agir. Então, um modo para a gente pensar isso de uma maneira mais simplificada é justamente a gente trazer esse exemplo aqui. Tem um casal, certo? Homem e mulher, e essa mulher está grávida. E temos outro casal. O casal um, que é o que tem a mulher grávida, e o casal 2, onde não tem a mulher grávida. Então, o casal 2, o marido o homem, ele compra um telefone de última geração e ele mostra para o homem do casal um.
E ele, poxa, que telefone bom e tudo mais, quero comprar um também. Então, o homem do casal 2 teve a influência, teve uma relação de poder com o homem do casal um, porque ele influenciou, porque é uma relação de influência, influenciou o homem do casal um a querer comprar um celular de última geração. Só que aí a mulher do casal um fala: olha, a gente não tem condições de comprar um celular de última geração, porque é caro. Normalmente um celular de última geração é o quê? Uns R$ 3.000, dependendo do celular que você esteja querendo. E eu estou grávida, vamos ter um bebê agora há pouco, vai ser muitos gastos com fralda, com leite, então vamos amenizar, não compra um telefone de última geração porque é algo totalmente superficial e irrelevante e a gente precisa economizar já que vai vir um bebê. Então, ele, a partir daí, com a exposição que a mulher trouxe, ele já não compra um telefone de última geração e compra mais um intermediário. Então, a gente tem que a relação de poder entre a mulher sobre o seu marido foi uma também. Então, ela teve o poder de influência com o seu marido, porque ela expôs que estava grávida e não tinha como gastar. Então, também a questão de que as relações de poder vão estar envolvendo a questão de você saber persuadir, que é basicamente o que os políticos fazem, né? Eles vão às televisões, às redes televisivas e expõem suas ideias. Então, eles estão persuadindo as pessoas, então, estão conquistando elas a ter confiança e votarem neles. Então, a persuasão, confiança, isso é totalmente necessário numa relação de poder. Ou às vezes também o medo. O medo também é uma questão de que influencia nas relações de poder. Por exemplo, em ditaduras. Pode ter algum tipo de governo ditatorial que ele vai estar impondo a sua relação de poder na população através do medo. Em na ditadura de 64, por exemplo, que foi a ditadura brasileira, tinha presidentes que se intitulavam, por exemplo, a partir dos atos institucionais. O mais severo, por exemplo, foi o AI-5, que tirava todo o direito da população, que ele ia estar tirando o poder de voto da população. Então, a gente tem, a partir daí, uma imposição de poder através do medo também. Ou às vezes pode ocasionar também a relação de poder por amizade, que aqui também pode ter ocorrido essa questão de relação de poder. Então, vemos aqui que podemos perceber, então, que o poder está em todo lugar, que é uma espécie de força, mas não é força física ou bruta, mas sim uma força de influência sobre as outras pessoas, como eu estava acabando de comentar. Que para poder ter essa influência sobre as pessoas, é necessário que tenhamos certo grau de legitimidade sobre a pessoa que queremos influenciar. Então, para a gente ter essa influência sobre as pessoas, a gente tem o medo, temos a persuasão, temos a intimidade, tem várias coisas que vão estar influenciando e determinando a relação de poder. E a dominação carismática se legitima pela admiração das pessoas para com quem elas as conquistem, ou pela simpatia. Normalmente, quando chega, por exemplo, algum vendedor na nossa porta, a gente convida para entrar aqueles vendedores externos. Então, a pessoa que tá, a dona da casa, tem a relação de poder sobre o vendedor. De, esta é minha casa, a qualquer momento eu posso lhe mandar embora. Mas o vendedor tem a relação de poder com o dono da casa de, eu vou conquistá-lo para que ele compre meu produto. Então, se tem várias formas de relações de poder. Pela confiança que ele inspira, pela liderança, por um ato heróico, ou se não, um ato de poder também pode ser pelo espírito de mudança, que foi o que ocasionou na última eleição de presidencial em 2018, se eu não estiver enganada. Por exemplo, as pessoas votaram em Bolsonaro alegando que eu não aguentava mais um grupo político no poder, então eu necessitava outro grupo político no poder. Então, essa foi uma das explicativas que eu escutei de pessoas falando por que votar em Bolsonaro. Porque estavam já querendo uma novidade no poder, certo?
Então a gente tem líderes políticos, militares, religiosos, heróis, profetas. Fora que também a relação de poder religioso é muito predominante, é muito forte, porque acaba se ligando a algo emocional. O emocional também é fundamental, às vezes, para ter essa relação de poder. Muitas vezes até a propaganda em si, ela vem com essa relação de poder sobre o público, porque ela, às vezes, para determinada propaganda, ela vai afetar um emocional. Então, ele descobre o que a pessoa necessita para ter em si a sua relação de poder, a sua dominação sobre a pessoa. Também temos a dominação legal que se dá na normatização de uma ação, que são cargos políticos da burocracia exercidos por servidores públicos, como juiz, policiais, prefeitos, no setor privado por presidentes de empresa, gestores, gerentes. Então, tudo isso que a gente está vendo aqui, a gente percebe que tem uma dimensão macro de relações de poder, como também temos uma relação de poder micro com as relações pessoais, certo? Então, a partir daqui, a gente vem com algumas problemáticas que a gente pode estar discutindo aqui, né? Todas as formas de cultura e valores, tais como língua, tradição, costumes e formas de associação que determinada sociedade recebe das gerações que precederam, é o que, em sociologia, se designa por: letra A, acervo de resultados científicos para o bem da comunidade. Letra B, parâmetros que legitimam as heranças patrimoniais. Letra C, bases jurídicas que sustentam e garantem a paz social. Letra D, herança social, no sentido mais restrito e comumente aceito. Ou letra E, bases de legitimação das formas religiosas que é de qualquer etnia. Então a gente tem que, como a resposta é a letra D, herança social, no sentido mais restrito e comumente aceito. A maioria dos assuntos sobre política, Estado, poder, são mais presentes nas questões de sociologia mesmo, certo? Talvez o professor de sociologia de vocês vão ir mais a fundo em relação a isso. Temos mais uma questão aqui. Uma sociedade é uma associação mais ou menos autossuficiente de pessoas que, em suas relações mútuas, reconhecem certas regras de conduto como obrigatórias e que, na maioria das vezes, agem de acordo com elas. Uma sociedade é boa ordenada não apenas quando está planejada para promover o bem de seus membros, mas quando é também efetivamente regulada por uma concepção pública de justiça. Isto é, trata-se de uma sociedade na qual todos aceitam e sabem que os outros aceitam o mesmo princípio de justiça. Uma teoria da justiça de São Paulo Martins, está aqui as fontes, certo? A visão expressa nesse texto do século XX remete a qual aspecto do pensamento moderno? Relação entre liberalismo e a autonomia do liberalismo? Eita, a relação entre liberdade e autonomia do liberalismo. A independência entre poder e moral do racionalismo. A convenção entre cidadão e soberano do absolutismo. A dialética entre indivíduo e governo autocrata do idealismo. A contraposição entre bondade e a condição selvagem do naturalismo? Qual dessas cinco são? É a resposta correta. Então, temos que a resposta é a letra A, só que está como número 1 aqui. A relação entre liberdade e autonomia do liberalismo. O professor de sociologia ou filosofia vai entrar direitinho com
essas questões de liberalismo, nacionalismo, absolutismo, idealismo, naturalismo com vocês. Ou se não entrar, vocês pedem para mim, se tiver alguma dúvida que eu passo para vocês um, uma explicação breve. Temos mais uma aqui. Acredito que seja uma das últimas já. Pense no crescimento tecnológico de sua cidade nos últimos 10 ou 15 anos e perceberá que, embora ela tenha crescido, a maioria dos novos bairros é moradia de pessoas humildes que ou foram expulsas da área mais central pelo progresso técnico-científico ou vieram do campo ou de outras regiões buscando melhores condições de vida, mas agora residem em lugares desprovidos de serviços básicos. Isso acaba sendo muito comum. Com as transformações ocorridas nas áreas rurais e urbanas nas cidades, pelo advento das tecnologias, as pessoas procuram se beneficiar de novas formas de sobrevivência. Para isso, apropriam-se dos espaços irregularmente. Diante dessa situação, o poder público deve criar políticas capazes de gerar: letra A adaptação das moradias para oferecer qualidade de vida às pessoas. Letra B. Locais de moradia dignos e infraestrutura adequada para esses novos moradores. Letra C. Mutirões entre os moradores para o melhoramento estético das moradias populares. Letra D. Financiamentos para novas construções e acompanhamento dos serviços técnicos. Ou letra E. Situações de regularização de seus terrenos, mesmo que em áreas inadequadas. Qual dessas é a correta? Vamos lá. Minha resposta é a letra B. Locais de moradia dignos e infraestrutura adequada para esses novos moradores. Então, minha gente, a gente acaba notando também que são questões que são trazendo para o cotidiano, mas que são questões também que envolvem ética. Que se eu não estiver enganada, eu vou dar uma aula de ética para vocês. Porque, querer que não, minha gente, a gente tem que estar sempre focado na ética e moral. Tanto é que até na redação, certo? Não se pode fugir dos direitos humanos. A gente tem que propor algo também que não vá ferir os direitos humanos. E o Enem preza muito por essa questão, certo? Vamos para a última agora. Sabemos que a ciência política, juntamente com a sociologia e com a antropologia, é uma das três ciências sociais. Mas qual o objetivo do estudo da ciência política? Letra A. Apenas os partidos políticos. Letra B. Apenas as políticas públicas. Letra C. Apenas os atos de corrupção. Letra D. As relações de poder na sociedade. Ou letra E. A ditadura militar. A resposta é a letra D, as relações de poder na sociedade. Então, vocês percebem porque tem muitas questões que são complexas, tem outras que são mais óbvias. Logicamente que o Enem não vai trazer uma questão assim explícita dessa com uma com pouca contextualização e uma pergunta curta. Então, vocês têm que também estudar sempre a questão de interpretação textual, porque às vezes, como eu já venho falando, a resposta pode estar no próprio texto, ou se não tiver, é de acordo com o seu conhecimento. Mas são perguntas, essa área é mais por perguntas voltadas para a sociologia. Tanto é que ciência política é o estudo do quê? Das relações de poder na sociedade. E a sociologia estuda o quê? A sociologia também estuda a sociedade. Então, queira que não, é um assunto que vai estar mais intenso, mais especificado e mais explicado em sociologia, tá certo? Eu trouxe aqui uma visão geral, tá bom? Qualquer coisa, como eu já venho falando, tiver algum tipo de dúvida, pode entrar em contato comigo que eu vou tentar ajudar você, certo?
Então, muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula.